Influências organizacionais. Cultura organizacional. Todas as empresas, independente do tamanho, do segmento em que atuam e dos bens ou serviços que produzem, possuem sua própria cultura organizacional, formalmente instituída ou não. Aliás, as empresas são bem mais do que isso. Elas possuem personalidade própria e podem ser rígidas ou flexíveis, apoiadoras ou hostis, inovadoras ou conservadoras, de cultura fraca ou forte. Assim, cultura organizacional é um sistema de valores compartilhados pelos seus membros, em todos os níveis, que diferencia uma organização das demais. Em última análise, trata-se de um conjunto de características-chave que a organização valoriza, compartilha e utiliza para atingir seus objetivos e adquirir a imortalidade. Estruturas organizacionais. As pessoas precisam conhecer e compreender a estrutura organizacional na qual vão trabalhar, uma vez que a organização, para lidar com crises, necessita que haja uma autoridade final, ou seja, um chefe. A estrutura organizacional é aplicada de acordo com o objetivo e estratégia da empresa, procurando alcançar as situações almejadas pela mesma. A estrutura de uma organização reflete diretamente na maneira como a autoridade e como as atividades são distribuídas e como é feita a comunicação, sem perder o foco dos objetivos da organização a serem atingidos. Estrutura funcional. A estrutura funcional é a clássica estrutura organizacional que utiliza a função ou departamento como maneira de dividir as áreas de responsabilidade e autoridade. É a estrutura típica em que a maioria das empresas se organiza. Segue naturalmente as especialidades do negócio ou a qualidade de seus fundadores. A organização se divide segundo diferentes funções, tais como produção, finanças, RH, etc. Nela se encontra uma chefia para cada função, ou seja, todos os níveis de execução se subordinam funcionalmente aos seus correspondentes níveis de comando funcional. Os projetos normalmente são criados e executados em um departamento, função. Se há necessidade de trabalho de outros departamentos, a solicitação é transmitida para a chefia do departamento solicitante, que pedirá à chefia do outro departamento o recurso, podendo ou não ser atendido. É importante citar que o trabalho do projeto é desenvolvido paralelamente ao trabalho operacional. Normalmente, o gerente funcional acumula também a função de coordenação do projeto. Entre as vantagens desta estrutura, podemos citar flexibilidade no uso dos recursos humanos, pois são centralizados por especialidade e podem ser utilizados em vários projetos. Melhor controle sobre o pessoal, pois os funcionários se reportam a somente uma chefia, seu gerente funcional. Clara definição de plano de carreira. E quando o projeto acaba, não há o risco de se perder o emprego. Desvantagens. Gerenciamento do projeto fragmentado, pois o projeto é mais uma atividade do departamento. Não há foco no cliente do projeto. Se o projeto não for prioridade, os recursos não se dedicarão a ele. Projetos que precisam de pessoal de outros departamentos podem sofrer atrasos, pois muitas vezes o gerente do outro departamento não vê vantagem em liberá-los. Estrutura projetizada. Em uma organização projetizada, todos os recursos necessários para alcançar os objetivos dos projetos são separados em unidades independentes, cada uma dirigida por um gerente. A este é conferida plena autoridade sobre o projeto, podendo servir-se dos recursos materiais e humanos existentes ou adquiri-los fora da organização. Uma vez terminado o projeto, os recursos envolvidos são dispensados e podem ser realocados em outros projetos ou então desligados definitivamente da organização. O gerente do projeto tem total autonomia. Os membros do time do projeto podem ser demitidos ao final do projeto. Entre as vantagens deste tipo de estrutura, podemos citar total autoridade do gerente de projetos para com os membros da equipe,
Recursos trabalham diretamente para o gerente do projeto. Tempo de resposta rápido. Foco no cliente e comunicação mais rápida e efetiva, pois todos os recursos estão envolvidos no projeto e trabalhando apenas para ele. Desvantagens: funções e atividades duplicadas entre projetos. Falta de recursos altamente especializados. Eles até existem, mas são escassos. Há sentimento de abandono quando o projeto vai caminhando para o fim, quando não há indícios de reaproveitamento de pessoal em outros projetos. Estrutura matricial. Esta forma é uma tentativa de maximizar os pontos fortes e minimizar os pontos fracos das estruturas funcional e projetizada. Assim, tenta-se evitar a duplicação de funções e atividades, bem como evitar a falta de perspectiva de carreira, muito comum em empresas projetizadas. No entanto, existe neste tipo de estrutura uma autoridade compartilhada sobre os recursos, o que gera muitos conflitos. Ou seja, os membros do projeto têm dupla linha de comando, devem se reportar ao seu gerente funcional e também ao gerente do projeto. O gerente do projeto tem mais autonomia. Os membros do time do projeto respondem a 2 chefes, o gerente do projeto e o gerente funcional. Dependendo da concentração de autoridade no gerente funcional ou no gerente do projeto, a estrutura matricial ainda pode ser dividida em estrutura matricial fraca ou matricial funcional. A autoridade é exercida pelo gerente funcional. O gerente de projetos está subordinado a um dos gerentes funcionais e normalmente assume o papel de coordenador de projetos, com pouca autonomia e autoridade sobre o projeto. Ou facilitador de projetos, Project Expeditor, com nenhuma autoridade sobre o projeto, atuando mais como um assistente e coordenador de comunicações. Esta é uma estrutura adequada a organizações com poucos projetos interdisciplinares, que apresentam baixo grau de prioridade, em que o organograma reflete uma estrutura funcional tradicional. Estrutura matricial forte, ou matricial por projetos. É o contrário da matricial funcional. A autoridade exercida pelo gerente de projeto, que é o responsável por sua conclusão e a quem compete mobilizar recursos e definir equipes de trabalho. Assim, o gerente de projeto possui ampla autoridade sobre a maioria dos aspectos do projeto e está associado a ele em tempo integral. Os gerentes funcionais possuem pouca influência nas atividades do projeto. É uma estrutura adequada a organizações com muitos projetos interdisciplinares ou que sejam prioritários para o sucesso da organização. Dispõe de muitos recursos e longos prazos. Estrutura matricial balanceada ou matricial equilibrada. O gerente de projeto designado atua em bases iguais com os gerentes funcionais. Representa um meio termo em relação às autoridades do gerente de projetos e dos gerentes funcionais. Entre as vantagens deste tipo de estrutura, podemos citar suporte da organização funcional, evitando duplicação de funções e atividades. Recursos trabalham diretamente para o gerente do projeto. Maior lealdade da equipe do que na estrutura funcional. Quando o projeto encerra, os recursos são realocados em outros projetos ou devolvidos às suas áreas funcionais. Desvantagens: conflitos entre gerentes de projeto e gerentes funcionais pela posse dos recursos. Mais de um chefe para os membros do projeto se reportarem, sujeito a constantes mudanças de prioridade. Comparativo entre estruturas organizacionais. Dentre as formas estruturais mostradas, a estrutura funcional é a que menos favorece ao desempenho das atividades do gerente do projeto. Este tipo de estrutura oferece pouca autoridade, baixo grau de suporte administrativo e dedicação parcial do profissional à atividade. A estrutura matricial, subdividida em matricial fraca, matricial balanceada e matricial forte, favorece de forma crescente a execução das atividades do gerente de projetos. A estrutura projetizada é a que melhor acomoda o gerenciamento de projeto, por conferir ao gerente vantagens, tais como
autoridade adequada à consecução dos objetivos do projeto, alto grau de apoio do pessoal da organização e dedicação integral do gerente de projeto.